Salve, salve! Muito obrigado a você que está nos acompanhando para mais um vídeo aqui no canal Jefferson Tramontim Segue a Visão. Hoje falamos sobre a pesquisa da Genial Quest sobre o governo do presidente Lula. Também vamos comentar sobre a primeira reunião deste ano do Conselho Monetário Nacional. Peço a você que está nos acompanhando, deixe seu like aqui no positivo, aqui embaixo, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. É muito importante que você faça e compartilhe. É muito importante para que todos nós possamos divulgar esse trabalho. O presidente Lula, né, é avaliado já em menos de 60 dias. Essa empresa que faz pesquisa de opinião saiu às ruas, né, nos últimos dias para saber qual é a opinião das pessoas sobre o governo do presidente Lula. É avaliado e o resultado é extremamente positivo. O governo Lula é avaliado por 40% das pessoas entrevistadas avaliam o governo como positivo. Apenas 20% ainda estão, né, com restrições, não acreditam, avaliam o governo do presidente Lula como negativo. O presidente Lula tem esse resultado em função, né, das suas ações, dos seus programas, daquilo que já tem feito. Afinal, são menos de 60 dias de governo, menos de 2 meses de governo, mas muitas coisas já estão acontecendo. Outro aspecto da avaliação do presidente Lula é sobre a pessoa do presidente Lula. 76% avaliam que o presidente Lula está correto. Está correto na forma como ele dialoga com a sociedade, na forma como ele se coloca como presidente de um país lá fora. O presidente Lula esteve participando do CELAC, da reunião, numa conferência com mais de 30 lideranças mundiais de países sul-americanos, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou com várias lideranças da Europa, né, o chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, o presidente da Alemanha, e tem uma série de relações internacionais, né, que, segundo essa opinião, o presidente Lula tem se comportado de forma correta. Tudo isso é a forma como o presidente se relaciona com a sociedade de modo geral, com os parlamentares, com os senadores, com os governadores, né? Já nesses menos de 60 dias, já se reuniu 2 vezes com todos os governadores, né? Colocou uma pauta com esses governadores para que eles possam apresentar no próximo mês quais são as suas demandas, quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades. Já marcou em breve uma reunião com todos os prefeitos do Brasil, com os mais de 5 mil prefeitos do Brasil. Então tem se desenvolvido, né, como presidente, como um grande estadista que sabe dialogar, né, com a oposição, com os partidos da sua aliança, buscando apoio, né, da sociedade de forma geral. Fez reuniões com o movimento social, com o movimento sindical, fez reuniões com universidades, fez reuniões com artistas. Enfim, a forma como o presidente tem se dialogado, tem conversado, tem exercido a sua função, tem agradado os brasileiros. 76% aprovam a sua conduta e dizem que o presidente Lula está correto. Uma das questões que foi muito elogiada, que foi aprovado, é em relação a esse debate sobre as taxas de juros. Lula foi, né, à imprensa, falou nos seus discursos, falou isso lá quando lançou Minha Casa Minha Vida, falou também quando ele recebeu os catadores de reciclagem, quando lançou o programa Catadores de Reciclagem, falou isso, né, quando foi fazer lá o lançamento do programa Zé Gotinha, e tem falado em todos os seus momentos, seus eventos públicos. O presidente Lula tem falado sobre essa questão do Banco Central, né, que está elevado a taxa de juros Selic em 13,75. Essa preocupação é muito séria, porque essas taxas afetam a vida dos brasileiros diretamente. O que acontece quando tem uma taxa de juros muito alta? O Brasil entra em recessão, porque aumenta o desemprego, sem dinheiro as pessoas não têm poder de compra, não conseguem gastar no comércio, a indústria não vai produzir, porque se não compram, os produtos ficam na prateleira, né? As pessoas não contratam serviços,
não vão fazer uma reforma na sua casa, não vão trocar de carro, não vão comprar um eletrodoméstico, mesmo que esteja precisando. Por que isso? Porque não tem dinheiro, né? Então o presidente Lula levantou esse debate, né, para a sociedade, dizendo: é preciso ter uma taxa de juros de 13,75 ao ano se nós temos uma meta de inflação que está, de certa forma, sob o controle, e é uma das metas mais rigorosas e exigentes. Até nisso também o presidente Lula questionou isso. Por que estabelecer uma meta tão pequena da inflação? Se em outros países a meta da inflação é um pouquinho mais alta. E hoje o que acontece? Outros economistas, outras lideranças políticas, outros técnicos, inclusive ex-presidentes do Banco Central, estão também alinhando nessa mesma discussão, que está sendo elevada essa taxa de juros do Banco Central. Então, é muito importante essa fala do presidente Lula, né, porque ele, como presidente, está preocupado em quê? Com os 30 milhões de pessoas que estão passando fome, pessoas que não têm emprego, pessoas que estão abandonadas pelo poder público. E o Brasil não vai voltar a crescer, não vai gerar emprego se tiver uma taxa de juros altíssima, porque tudo isso vai acabar virando um país de recessão. Então, essa é a preocupação do presidente Lula. À medida que ele começa a convencer outros setores a fazer essa discussão, esse debate, faz com que também o Banco Central, né, e o próprio presidente do Banco Central esteve em alguns órgãos de comunicação, esteve dando entrevista, inclusive dialogando com outros segmentos, demonstrando uma boa vontade, um esforço, recuando, de certa forma, dessa posição. O Banco Central tem que estar afinado com o crescimento, com o desenvolvimento do Brasil. Ele não pode estar afinado apenas com os interesses dos grandes grupos econômicos, do sistema financeiro nacional e internacional, do grande capital estrangeiro. Ele tem que estar afinado com o papel, com o desenvolvimento, o crescimento do Brasil como um todo, dos grandes empresários, dos pequenos e médios empresários, dos trabalhadores, da dona de casa, dos estudantes, enfim, do Brasil como um todo. Essa é a questão que o presidente Lula tem trazido. Não importa, nesse momento, discutir a formatação, a forma se o Banco Central tem que ser autônomo ou independente. Se ele tem que ser independente, não só do governo, tem que ser independente também do sistema financeiro internacional, do capital internacional. Ou seja, o Banco Central tem que estar a serviço do Brasil, do país, com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, porque todos nós sabemos que o emprego é a base de tudo para qualquer país, para qualquer pessoa, para qualquer setor. É por isso que o presidente Lula tem tido uma avaliação positiva do seu governo e da forma como ele, enquanto pessoa, enquanto presidente, tem agido. Hoje acontece a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional. Quem faz parte desse conselho? O conselho faz parte de 3 pessoas apenas. O ministro Fernando Haddad, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Economia. Segundo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. Esse conselho é um órgão, né, que tem como objetivo definir políticas monetárias. O que significa isso? Discutir metas de inflação e discutir as taxas de juros, para que tudo isso esteja dentro do equilíbrio com a finalidade de sempre, que é gerar emprego e fazer o país desenvolver. Não pode ter uma taxa de juros, uma meta de inflação muito rígida que ninguém consegue atingir. Aliás, meta é aquilo que nós podemos atingir, seja na vida pessoal, seja na vida de um grupo, seja numa empresa, seja numa meta de um país. Nós só podemos estabelecer metas se nós podemos atingir essas metas, cumprir essas metas. Senão vira um sonho, vira utopia, e muitas vezes isso pode trazer uma tragédia, pode trazer desemprego, pode trazer crise, pode trazer sofrimento, pode trazer mais caos para o país. Então, essa reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN, é uma reunião extremamente importante. Ela acontece às portas fechadas. Claro que essas 3 pessoas, Fernando Haddad, Simone Tebet e o presidente Roberto Campos Neto, têm essa responsabilidade, e eles vão munidos, né, de todos os artefatos, todas as ferramentas para tomar decisões. Uma decisão extremamente importante que vai buscar no diálogo, no respeito,
né, um caminho, né, que aponte e que traga resultados positivos para a vida de todos os brasileiros desse país. Assim, esperamos que essa reunião traga resultados positivos para o país. Segue a visão, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo.